Grande Luiz Fernando, zagueiro artilheiro. Eu falo na Internacional que o João Felipe tá demais. E eu transfiro para você também no Independente. Você tá demais, Luiz Fernando. Que temporada que você está fazendo. Em nome do torcedor do Independente, parabéns. Obrigado por ter salvado o Independente do rebaixamento, que foi o primeiro objetivo. Bem-vindo ao programa, meu grande amigo Luiz Fernando. Boa noite a todos. Uma temporada digna de realização de sonho, né? A gente sai de um time de baixo e apresentar meu trabalho em um time paulista é um sonho que todos os jogadores querem realizar. Eu vou te contar uma coisa, Luiz. Eu vim no caminho com você conversando, né? Falei, quantos times querem Luiz Fernando, né? Olha, a gente fala, ninguém dá nada pela bezinha, pela segundona. Basta você ir bem, basta você fazer gols, você é o zagueiro artilheiro do Independente. Aí o telefone não para de tocar, né? No passado eu joguei a bezinha também, pelo Flamengo de Guarulhos. E aí eu tinha meio que uma noção de como era o campeonato. E aqui no Independente estou conseguindo mostrar mais o meu futebol. E graças a Deus tá vindo bastante time atrás, que é... A ocasião como eu posso dizer... fruto de um trabalho que a gente faz todo dia, né? E como é saber que a Internacional é um dos interessados no seu futebol? Simplesmente o rival do Independente, que mandou um oleiro para acompanhar o último jogo, Independente e Guarulhos, e você e o Luan estavam sendo monitorados. E a informação que eu tive é que você foi muito aprovado. Olha, aquele zagueirão da fatiada lá, é brincadeira, que é sua característica, né? Você faz o lançamento perfeito da defesa. É um time que, querendo ou não, tá na primeira divisão do Paulista, que é um sonho também que a gente chega lá para jogar contra o Palmeiras, Corinthians. Só que ultimamente eu tô focado no Independente ainda, que é onde eu tenho meu contrato ainda, e se Deus quiser a gente vai buscar o acesso com o Independente. Pois não, Luciano Trevisol, o que você quer falar para Luiz Fernando? Não, Edmar, que ele faça bons jogos na parte individual e vá pro grande clube da cidade, do estado e do país, que é Internacional. Atravessa o rio, sobe um pouquinho e vai lá pro Ribeirão. Cara, a história do Luiz Fernando é uma história muito rica. Ele começou a contar pra gente aqui, primeiro, foram 4 anos de Grêmio. 4 anos. De quantos anos a quantos anos? 2019 até ano passado. Então, simplesmente, você foi comandado por Renato Gaúcho e Luiz Felipe Scolari. Dois treinadores que tá na elite, né? E aí, uma experiência que os dois têm. Um foi seleção, treinador de seleção, e o outro é ídolo no Grêmio. E tá com eles orientando a gente ali é um sinônimo de vitória pra gente. Qual era o mais complicado pra se lidar? Acho que o Renato, né? Que pela história que ele tem no Grêmio, aí a gente tem mais respeito por tudo que ele tem lá. Mandou você ver o DVD dele também ou não? Não, é a posição diferente, dá bem. Hoje a gente viu o Luan voltando ao Grêmio. Rapaz, eu choro por qualquer coisa. Eu chorei de ver a torcida do Grêmio ovacionando o Luan. E o que passa na cabeça desse jogador, que há muito tempo está sem jogar. Aí ele volta pro Grêmio, onde ele foi campeão de tudo e eleito o Rei das Américas. E ele chega no aeroporto lotado de torcedores do Grêmio gritando Luan, Luan, Luan. E ele, em prantos, começa a chorar. Que imagem! Surpreendente a quantidade de torcedores numa quinta-feira à tarde esperando ele, né? E o Luan, né? Não, mas é um ídolo, né, do clube. Campeão de Copa América, Rei da América, campeão de Copa do Brasil. Então é um ídolo do clube, né? E você teve a oportunidade de jogar com o Luan também. Tive. Eu tenho até uma foto com ele. Ele só. tem muita moral lá, né? Sempre teve, por tudo que ele fez no Grêmio. E o povo lá ama ele. Ele lá é considerado rei. Agora a pergunta que fica, por que você não permaneceu no Grêmio depois de tanto tempo, né? 4 temporadas. E também, ele acabou frisando, o Felipe Ghiselini, vice-campeão da Copa São Paulo de Juniores. Ele foi titular no Grenal do Pacaembu, que aliás quem apitou foi meu querido amigo João Vitor Gobi. Lá no Grêmio, como eu tava com uma idade maior que os outros laterais, eles preferiram ficar com os que tinham a idade menor, que é o Thomas e o Wanderson. Simplesmente o Wanderson, revelado pelo Rio Branco, negociado com o Grêmio e depois vendido ao Mônaco. Agora é seleção brasileira e tudo mais.
E lá eles contam muito idade. E empresário também, né? Hoje em dia futebol é muito... Tem a questão da parte técnica, física, mas o empresário conta muito também. E era um dos motivos disso, de eu não ter permanecido lá. Putz, quando você vem e recebe o bilhete azul, você está liberado do Grêmio Porto Alegrense. Como é que você assimilou isso aí? Quanto tempo demorou para assimilar? Foi um baque muito forte para mim, né? Porque foi meu primeiro time grande. Tinha saído do Betis, da minha cidade. Um time de pouca estrutura, sub-20. E direto para um time de tanta estrutura assim, a gente se anima, a gente fica empolgado, querendo buscar nossos sonhos. Aí quando chegou a notícia foi acho que eu fiquei bastante tempo em casa. Acho que fiquei uns 3 meses. Pensou em parar? Pensando em parar, não querendo mais jogar bola, mas sabia que o futebol era o único jeito de eu mudar a minha vida, mudar a vida da minha família, do meu filho. E hoje em dia eu tô aí buscando o sonho de novo. Não dá pra voltar pro Grêmio depois do que você tá jogando, do futebol? Não dá pra voltar na porta da frente, falar, olha, vocês me dispensaram e hoje eu estou sendo contratado pelo Grêmio? É um sonho, né? É um sonho voltar pra lá. Tanto pelo clube que é, pelos amigos que eu fiz lá, pela história também que eu criei lá. Querendo ou não, fiz uma história que o Grêmio tava, acho que 50 anos sem chegar numa final de Copa São Paulo, e eu consegui ser o vice. Querendo ser campeão, mas fui vice. Então é um sonho sempre voltar para um time grande. Muito bem, Felipe Ghiseline ficou feliz da vida, falou, até que enfim! Eu até falei pro Marquinhos Pérez, porque se ele veio de moto, acho que vai chover hoje, hein? Foi, Marquinhos, você veio de moto, pede um Uber, deixa a moto aí na Rádio Melhor FM, porque tá feio de dia. Mas agora tá, tudo bem, agora o Luiz Fernando vai me defender. Os seus companheiros independentes não são tímidos para falar? São tímidos. Pergunta a dificuldade que tem para trazer. O Luan não fala, o Henrique não fala. Praticamente ninguém ali fala, né? eu coloquei no dedo assim, ó, quem poderia vir aqui hoje? Luiz Fernando, que fala bem, Anjinho, Rian Beraldo, fala muito bem. O Roberto também. Roberto Júnior, esse cara é bom bate-papo, hein? Bom bate-papo. Os demais todos tímidos, eles não falam. Ele vê a dificuldade que eu tenho quando eu vou no Pradão. Eu tiro um do cantinho lá, aí fica todo mundo tirando sarro. Todo mundo fica olhando. Vamos lá então, Felipe Ghiseline. Legal. Ô, Luiz Fernando, boa noite para você. Boa noite. Prazer estar conversando com você, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do sistema defensivo do Independente. Você é zagueiro, né? Hoje você joga ao lado do nigeriano Samuel. São os dois titulares. Só que não foi a dupla que começou, né? Sim, sim. Eu queria que você falasse... Eu não lembro quem que começou. Rodrigo. Isso, o Rodrigo que acabou sendo dispensado, Não, né? ele continuou, machucou. Ele machucou, depois né? veio o Negueba, que foi pra Malta. Isso. Então, assim, não era a dupla titular. E o PC tem que improvisar às vezes, né? Sim, sim. Ele põe o Ria Couto ou o Ria Beraldo na zaga, Couto, né? Queria que você falasse um pouquinho das dificuldades que você tem lá, que vocês têm lá, até porque não tem banco na zaga. É você, o Samuel, e não tem tantas opções. Caso o PC se mexer, ele precisa improvisar, né? Lá a nossa defesa ela é um pouco escassa de opções, né? Agora chegou o Danilo também, que estava no Sub-20, subiu. Começou eu e o Rodrigo no primeiro jogo contra o União São João. Aí ele machucou o joelho, se eu não me engano foi o joelho. Aí ele meio que perdeu um pouquinho da sequência. Da sequência e ficou um pouquinho fora de ritmo, né? Aí eu trouxe o Negueba, que é um parceiro meu que eu joguei com ele no Contagem, conhecia ele. Só que ele foi pra Malta. Então agora é eu e o Samuel. Só que, igual a gente fala, na zaga ele tem que ser doido, né? Um pouquinho de doideira. Porque Bezinha Tem que ser doido. Bezinha é um campeonato que depende muito da zaga. E graças a Deus ali a gente tá se entendendo um pouco. É difícil falar com ele por causa do idioma. A gente tem o Beraldo também, tem o Rian Couto que faz a esquerda, que faz a zaga. Tem o Arthur também que chegou, que é o lateral esquerdo, que dá pra improvisar também. E é assim que a gente vai construindo a nossa família. Independente de qualquer coisa, a gente vai um ajudando o outro ali. Eu queria que você falasse do Samuel. Você falou do sistema de defesa, foi muito boa pergunta, mas em especial o Samuel, o nigeriano, o Arboleda do Pradão, porque quando ele chegou, a gente fez um tremendo de um barulho com ele. Ele veio do Londrina. Aí, de repente, ele começa a falhar e toma cartões. Sim.
e depois vai pro banco e aos poucos o Samuel vai adquirindo a melhor forma, vai crescendo e hoje, pô, parece que ele faz uma dupla perfeita com você, Luiz. O Samuel, ele começou a pegar confiança, né? Ele chegou aqui meio tímido. Acho que até questão de envolvimento com a gente mesmo. Ele ficava mais no canto dele, a gente não tinha muito envolvimento. Agora que ele começou a se soltar mais, a confiança dele foi subindo. E ele é igual eu, doido. Tem que ser doido. Esses negócios de cartão, de entregar, a gente não é... Isso. Os caras picam pra não errar, a gente erra. Então é que eu sei consequência. Só que ele é um grande amigo e graças a Deus tá ajudando muito agora. Tá, em cima dos cartões. Você é um jogador recordista de cartões do Independente. Não tem um jogo que você não é premiado pelo árbitro. Acho que eu tenho uns 50 cartões, acho. É muita vontade, Luiz. O que se passa? É porque não é questão de muita vontade, é questão de... Acho que eu aprendi na minha vida que pra você ter as suas coisas, você tem que ser um pouco duro. Você tem que ser um pouco rígido e querer mais que tudo a forma que você implica as suas forças. Mas não precisa ser tem hora que eu perco muito a cabeça e perco bastante o equilíbrio e chego um pouquinho atrasado. Ô, Edmar, não é só a zaga, né? O Galo, no meio da competição, teve mudança de goleiro também, né? Começou com goleiro, depois teve uma mudança. E isso interfere em todo o sistema defensivo, né, Luiz? Dá uma interferida por causa que é estilos diferentes, né? Era o Maicon, se eu não me engano. Maicon. O primeiro era o Maicon. Era o Maicon. E é um estilo diferente, totalmente diferente do Henrique. Que o Henrique é um louco também. Vamos dizer que ele é louco por causa que aquele cara ali, que ele grita, o que ele fala é de outro mundo. Então dá uma interferência mesmo, dá uma mudada em todos, por causa que a gente acostuma com uma pessoa e do longo da temporada do campeonato muda. Pra quem não se lembra, o Luiz Fernando é o zagueiro da concussão. Aquele choque de cabeça que teve no Pradão, ele foi desacordado praticamente pro hospital. E, Luiz, eu acho que ali você viu o tamanho da sua importância no Independente. Eu acho que aquele lance serviu para você ver a dimensão que você tem no comando dessa equipe dentro de campo. Aquele dia ali para mim foi um dia muito pesado, né? Meu filho tava mal e eu fiquei com a cabeça longe e durante o jogo eu tive aquela ida pro hospital. Aí eu não lembrava de nada, não lembrava nem do lance. Quando eu acordei, eu só vi o doutor chegando pra mim falando que a gente tinha feito 2-0. Aí o sorriso veio na cara, me deu uma alegria imensa. Essa questão de ser o líder do Independente, um dos líderes, né? Não, o líder. O líder. Não, é o líder. Eu tô lá dentro, eu vejo, pô. É uma coisa que eu tento buscar todo dia. Um pouquinho da experiência que eu tive lá no Grêmio, eu tento passar pros moleques. Por causa que ali tem bastante gente rodada também, como o Flávio, como o Pratos que tava, o Edinho. E ali, igual a gente falou, eles são meio tímidos. Então eu acho que eles têm medo um pouco de dizer as coisas e mostrar mais. Mas aí quando eu chego ali, eu tento botar todo mundo em ordem e mostrar pra eles que o futebol é a gente que faz. E nesse episódio, até o Passari, seu companheiro de Catanduva... Ele jogou comigo no Flamengo. Ele tá no Catanduva. Isso, o jogador do Catanduva ligou pra ficar preocupado, né, a respeito da sua situação, né? Impressionante. Que coisa, né, cara? Passari é um parceiro meu desde o ano passado, que a gente jogou no Flamengo. Entendi. E você, no momento da entrevista, você chegou a se emocionar quando disse o seguinte: meu pai estava assistindo o jogo e quase infartou de me ver. Porque é o seguinte, a partir do momento que uma ambulância entra no gramado é uma coisa. A partir do momento que a segunda ambulância entra e você fica 10 minutos imobilizado no gramado, eu acho que pai nenhum aguenta.
E ainda mais do outro lado. Seu pai estava longe, em Minas. Como é que foi isso? Quando eu acordei, eles não deixaram eu pegar o celular. Então eu fui falar com meu pai, era umas 7 horas da noite. Que eu acho que dentro do hospital não pode usar o celular. Acho que eu nunca ouvi tanta mensagem e ligação do meu pai, preocupado, né? Olha. Porque pai e mãe a gente só tem um no mundo, então ele se preocupa. Até hoje ele se preocupa perguntando como é que tá a minha cabeça, se eu tô bem, se eu não tô sentindo dor. É porque ele foi jogador, ele já teve uma lesão também, ele sabe como é que é. Aí ele me ligou chorando, eu fiquei emocionado e graças a Deus estou bem. Ele foi ex-jogador. Quem é seu pai? Meu pai, ele jogou no América, chama Cláudio de Souza. Cláudio de Souza. Por que posição? Ele era meio atacante. Jogou no América, jogou no News Old Boys Argentina. Olha isso. Ele foi bem. Ele ia pro Corinthians também na época, só que deu uns B.O. lá. Caramba. Fala um pouquinho do seu filho. Meu filho? Rapaz, meu filho é uma coisa que mudou muito a minha cabeça. Eu tive ele com 20 anos. Eu fui pai com 21. 20 anos e eu era um cara que gostava de festa, de sair assim, tava nem aí pra nada. E quando ele apareceu, mudou totalmente minha vida. Hoje ele tá com 2 anos, tá grandão já e tá lá correndo igual um louco. Você falou que mudou a sua cabeça. O extracampo te prejudicou muito, em especial no Grêmio. Talvez o seu extracampo tenha feito o Grêmio tomar essa decisão de Também. te tirar? Eu sou um cara que não nego nada. Então eu falo que também o extracampo era uma coisa que eu gostava muito. Gostava de sair, praticamente saía todo dia lá. Cidade Caía grande. na noite. Cidade grande, ganhava bem, então tava com uma moral na cidade, queria ir pra festa todo dia. Eu acho que foi um dos motivos também de eu não estar lá até hoje. Bebida, mulher? Não, bebida até que eu não bebo, né? Eu coloquei isso na minha cabeça que beber não é pra mim, por causa que minha família toda bebe. E eu vejo como é que é, vejo a história do meu pai por causa da bebida também. Então, bebida comigo não é forte, mas era sair mesmo. É a questão de ir pra festa, ficar bebendo água e as mulheres também. Se voltasse no tempo, faria o quê? Fazia tudo diferente. Tudo diferente, por causa que poderia estar... Os caras que estavam comigo no Sub-20 hoje tá tudo no profissional. Que é o Bitelo, Nossa. o Thomas. Aí você dá um choque de realidade, né? Se eu tivesse lá com a cabeça que eu tenho hoje, acho que eu tava... Jogando ao lado do Kahneman. Tava lá. Tava lá e tava... Que filme, né, cara, que passa na sua cabeça, É, Luiz? só que agora a gente tem que correr atrás do que a gente deixou pra trás, né? E por isso que hoje em dia, graças a Deus, tá dando tudo certo. Que depoimento forte. Que depoimento forte. Vou fazer chegar no Grêmio. Você pode ter certeza disso. Vou fazer chegar no Grêmio. Felipe Ghiseline. Que história do Luiz Fernando. Como ele mudou. Poderia estar enfrentando o Flamengo ontem, né? Isso. Muitos parceiros meus que estavam comigo enfrentou o Gustavo, o Bitelo. Bitelo, né? Bitelo. A maioria estava no banco também. Olha, o Luciano Ferreirinha Trevisol. também, joguei Ferreirinha. Você jogou com o Léo Fenga. Léo Fenga. Limeirense Léo Fenga. Joguei com ele. Hoje ele tá bem, né? Graças a Deus. Ele tava na Bolívia. Tá na Bolívia. No Blume. Acho que ele vai vir pro Brasil agora, se eu não me engano. Ele é um cara maravilhoso. Filho do meu querido Cássio Fenga. Vamos lá. Agora o Luiz Fernando tem que aproveitar a oportunidade e tentar recomeçar dentro do futebol. Sim, Luiz Fernando, você jogou a final da Copa São Paulo lateral? Joguei de lateral. Eu sou lateral. A sua origem é lateral? É. Passou pra zagueiro? Lá no Betis, em 2018, eu tava disputando o Mineiro. Eu comecei de lateral. Aí fiquei de lateral até ano passado. Aqui que eu vim pra zagueiro de novo. Então sua origem é a lateral. Você tem muita confiança em você, né? Confiança desde pequeno. Que meu pai sempre fala que a confiança é o essencial pra você ter a vitória no futebol, né? Porque se a gente não ter a confiança em nós mesmos, acho que ninguém vai ter. Então, se eu não tiver confiante, eu ou peço pra sair, porque eu sei que eu não vou render, ou então eu tento dar o meu máximo correndo. O Luiz Fernando, para quem não sabe, já tem contrato com outro clube ao término da segundona. Ele vai jogar em Minas, muito provavelmente. Provavelmente. Não fechou ainda. Mas tá bem encaminhado. O treinador de lá foi que me levou pro Grêmio, que tá lá agora, o Contagem.
Aí ele me chamou, aí eu passei pros caras, aí os caras tá analisando. Olha, e quem sabe ano que vem um Paulistão, né? Amém, Não, se e quem Deus sabe quiser. do próprio Independente, porque obviamente o PC deve continuar, Seixas deve continuar. Nossa meta é subir, né? A primeira foi não cair, que era ir pra 5ª divisão, mas agora é o acesso. Isso. João Daniel, pergunta aí por que o apelido dele é Melocoton. Isso aí é com você, Luiz Fernando. O João Daniel, quem é o João Daniel aqui? É um parceiro meu lá de Ouro Branco. O que é Melocoton? Foi quando eu cortei o cabelo baixinho, não tinha um boneco roxo. Fiquei parecido igualzinho. Aí os caras me chamam de melocotão. Boa, João Daniel. Um abraço pra você, rapaz. Ele colocou aqui de novo um monte de fogo, colocando aqui, vai, Melocoton. Márcio Bigão, São Paulo. Cânima do Galo. Comparar com ele é doideira, né? É doideira. Mas, pô, não precisava dar aquela entrada que ele deu no Everton Ribeiro, né? Pra quê, rapaz? Mas que ele é um zagueiro que acho que inspira todo mundo. Pela forma de jogar dele, né? Porque na zaga, se você for muito bonzinho, os atacantes passam o carro. Mas se você for louco, os caras vão ter medo. Então é mais fácil ser ele do que ser um zagueiro bonzinho. Cara, e você tinha um zagueiro no Grêmio que eu adorava escalar no Cartola, Pedro Jeromel. Jeromel. O Jeromel, ele é, além de tudo, ele é um grande amigo também. Que legal, cara. Por causa que ele orienta, ele dá instruções, quem tá da base, ao mesmo tempo é um baita de um zagueiro. Que bacana. Grande Pedro Jeromel, Watfly. Ô Luiz Fernando, eu acho que o técnico PC Bueno encontrou a formação ideal, né? Porque ele ficou com esse time, até a gente comentava, né? 4 jogos seguidos, depois ele precisou alterar por conta dos cartões. Mas esse é o time que ele gosta de colocar em campo. Ele confia em todo mundo ali, né? Ele sempre passa isso pra gente, só que ele achou um time que encaixou nas características que ele gosta, né? E você vai enfrentar o ex-técnico que comandou você no Flamengo e hoje está no Taquaritinga. Marelli, ele foi meu treinador ano passado, eu conheço algumas táticas dele, dá pra dar uma ajudada também. Você falou que ele é muito inteligente. Ele é inteligente, ele sabe mudar as peças durante o jogo. Você está prevendo um bom público? A gente espera, né? Que o apoio da torcida é essencial pra gente. Que a gente tá em busca de um sonho, que é subir o Independente. Sabe o que eu acho legal no Independente? Quando termina o jogo, vocês vão lá festejar com a torcida. Sim. E quem não joga, quem não está relacionado, eles entram todos no campo e ficam juntos. É porque ali dentro da casa ali a gente é uma família, né? Independente se a gente tá no time A, se a gente tá no time B, quem tá no time C, a gente tenta se unir todos ali pra ter um clima melhor. Você acertou na mosca vir pra cá, né? Que não é fácil o Eu ia currículo que você pro tem. Nacional. Foi quando o Lucas, ele foi embora. Ele me ligou falando pra vir pra cá. Graças a Deus eu tô tendo uma sequência boa aqui. Foi uma escolha acertada. Foi Que legal. Tá feliz? Tô feliz, muito feliz. Isso que é o mais importante. De volta aqui com o Luiz Fernando, zagueiro e líder do Independente. Rapaz, a gente tava conversando aqui, como tá ruim o gramado do Pradão, não dificulta pra vocês também que tem que fazer o resultado em casa, Luiz? Como é que ninguém torce o tornozelo naquele gramado, rapaz? Não tá adequado pra gente jogar como a gente gosta de jogar, que é tocar na bola. Mas é o que a gente tem que se virar com o que tem, né? E eu acho que ainda é resquícios daquele jogo que você, infelizmente, teve aquele choque de cabeça que choveu e que deixou o gramado contra o Catanduva em péssimo estado. Porque ali a gente treina, a gente joga tudo ali, né? Então acaba um pouquinho, o campo no descanso. Então acaba interferindo um pouquinho também. Tá. O fato do Taquaritinga só ter perdido um jogo, isso assusta? Não. Acho que nenhum time da BZ me assusta. Como eu sempre falo pros caras. Por causa que eles estão na mesma divisão que a gente. Então, não importa se a estrutura dos caras é boa, se eles comem picanha, se eles comem filé mignon, a gente come carne moída ou sei lá o quê. Sardinha. Sardinha Que você tanto também. gosta. Deixa eu contar essa história. Eu fui buscar o Luiz Fernando no Pradão e aí ele falou, rapaz, dá um tempinho aí, eu vou trocar de roupa. E nisso o Seixas estava no banco de reservas. Falei, Seixas, vou levar o Luiz Fernando no programa, me permita, né? Pedi pro Seixas, ele falou, cara, a melhor coisa que você faz, que hoje é servido sardinha, e ele não suporta sardinha. E aí ele veio embora aqui, veio pro programa. E eu contei pra ele que eu fui pra Portugal narrar uma Copa África, e eu fui no restaurante mais premiado que tinha quando o assunto era sardinha. Tanto que eles têm uma sardinha gigante na entrada
e coloca World Champions, quer dizer, campeão do mundo de sardinha. Eu também não gosto. Mas eu falei, pô, eu tô aqui em Portugal. É a melhor sardinha do mundo e eu não vou experimentar? E é cara, mas não era eu que tava pagando. Era a AFIA. Falei, então, por favor, pode vir. Rapaz, só gente que não gosta sabe. Coisa de doido. É coisa de doido. Vieram 4 sardinhas grandes. E os caras já colocavam azeite e já mandando ver. Eu demorei acho que uns 5 minutos para entrar em transe para experimentar. Aí eu comi 1,5. Eu deixei 2. Não teve jeito. Eu falei, mas pelo menos eu experimentei. Pelo menos eu comi a sardinha de Portugal premiada. Não dá. Mas você... Não dá. Mas é todo tipo de peixe ou é só sardinha? Não, tem uns peixes lá da hora lá. Que o seu Milton Spinelli que manda, né? Da Peixe Bom. Tem uns peixes da hora lá. Qual, por exemplo? Tilápia. Não, tem cavalinho também. A merluza você gosta? Nossa, esse peixe aí não gosta, que é de rico, né? Para comer sardinha é foda. O Admar comeu lá em Portugal, pô. Mas olha, não é um gosto agradável. Eu gosto. Eu não curto. Ela é bem empanada e frita, puxa. Ah, não, tem que ser bem empanado, né? Sem gosto de peixe. Tem chance. Ele pega a sardinha, leva pra aquele gatinho lá que tá gordinho lá. Pai do O céu. cachorro do Freitas lá. Ah, é, o cachorro do Freitas. Sabe? Tem dois mascotes do Independente. Tem um gato e um cachorro lá. O cachorro do Freitas não é o Freitas que é cachorro, é o cachorro do Freitas. E o gato do Xandão, não é o Xandão que é gato, é o gato do Xandão. 2 mascotes doidos que tem lá. Isso. E você falou que você gosta de jogar de volante, não de zagueiro. É, por causa que eu sempre gostei de armar jogo, né? Acho que desde a sub-20. Então, como na lateral, como volante. Porque na zaga eu me sinto um pouco preso. Não consigo chegar mais perto do gol. Eu consigo de criar, chutar pra gol, porque é um dos pontos fortes que eu tenho. Rapaz, fala do golaço que você fez em Araras. Foi o gol mais bonito que você fez na sua vida. Eu duvido que você fez um gol mais bonito do que esse em Eu Araras. fiz um de bicicleta, só que era amador. É. Então não conta muito. Não conta muito. Lá em Araras, sei lá que deu na minha cabeça lá, eu saí carregando a bola e chutei Na gaveta. na gaveta. Foi... Aí foi na alambrada e subiu na alambrada. aquele jogo lá foi, acho que histórico pra gente, né? Por causa que a gente ficou com 2 a menos naquele jogo e conseguimos um empate lá ainda. Acho que foi um dos pontos que a gente classificou. Você foi expulso também? Fui expulso. Negueba? Fui o Negueba. É, O a juiz dupla de tava... zaga. Tá vendo, Ghiseline? Pergunte ao seu querido zagueiro. Ô, Luiz Fernando, saiu aquele peso, né? Que não rebaixa mais, graças a Deus. O Independente vai permanecer pelo menos na 4ª divisão. Só que o torcedor quer mais. Sim, sim. Né? Só que o grupo do Galo é difícil. Eu considero um dos mais difíceis, né? O SK ganhou 2 vezes do Galo Sim. na fase passada, né? A gente vê o Taquaritinga tem mais de 70% de aproveitamento como visitante. Uma derrota só. Então o Taquaritinga é um adversário indigesto. A Francana é uma equipe de camisa. É difícil jogar lá no Lancha Figo lá Sim. em Franca. Queria que você projetasse um pouquinho esses 6 jogos do Galo. Então, a gente chegou com um propósito aqui. Desde o primeiro dia sempre falei para os caras que o primeiro propósito era o não rebaixamento. A gente conseguiu não rebaixamento. Que era um grupo difícil também, que era Crijaú, Sim. União São João e Grêmio São Carlense. Os dois que era Mogi e o outro que o São Carlos que não era aquela coisa toda. E na segunda fase, que é Guarulhos, Catanduva e SK. Também é um pouquinho difícil, que o time dos caras era bom, senão não teria passado. Igual eu falei pros caras, a gente não tem que ver bicho nos 3 times. Os caras que tem que ver bicho na gente. Porque... Mas, por exemplo, o SK meteu 14 gols no Guarulhos. 6 gols no 6 no Galo. Independente. Certo. São 20 gols, né? Igual eu falo pros Fez caras. 2 com ele em campo, né? Só que 4 ele não tava em campo. acho que a gente tá na mesma... Se os caras fossem melhor que a gente, eles estavam na 1ª divisão. Com todo respeito, né? Como eles estão na mesma campeonato que o nosso, a gente não pode ver bicho pra eles. Então eu vejo que a mesma dificuldade que a gente vai ter com eles vão ter com a gente. Por que o Galo joga melhor fora do que em casa? Se bem que agora tá mudando um pouco, né, Luiz? Olha, é que a gente tinha um pensamento que o peso que tinha no estádio acho que atrapalhava um pouquinho. Não contra os torcedores, nada. A gente acaba falando coisas que o torcedor acha que
a gente tá contra a torcida, só que a gente mal entrava em campo e já tomava xingo, então a gente... Nossa, é verdade. Tem alguns torcedores, não são todos, não falo que são todos, mas tem alguns ali que acho que torce contra. Igual no jogo que eu tava fora contra o União Mogi, que eu vi da arquibancada, de vez em alguns torcedores apoiarem, eles criticavam. A gente fazia as coisas certas, eles criticavam. Então acho que a gente conseguiu mudar um pouquinho o pensamento do torcedor, de vez de chegar lá e criticar, eles virem ajudar que todo mundo é uma família, a gente defende um escudo que é o Independente. Sensacional. Luciano Trevisol. Não, é demais. A torcida é assim mesmo, né? Eu acho que é a campanha do clube que inflama um pouco a torcida, né? O Independente não fez uma boa campanha na primeira fase, começou a segunda fase, né? Meio assim, em dúvida, vai classificar ou não vai. Depende de vocês. Vocês ganhando os jogos, a torcida vem junto. E sempre vai ter o corneteiro. Pode esquentar a cabeça. A gente colocou na cabeça que todo time tem isso, né? Isso não é só aqui no Independente. Então, quando a gente começou a pensar ao contrário, que a gente tá ali pra trazer o público pra nós, trazer a torcida pra gente, a gente começou a ter umas vitórias a mais dentro de casa. Tá. 2 colocações, eu passo pra você. Como é o PC como treinador? Além de treinador, ele é um amigo, né? Ele conhece bem a divisão. Então, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe por onde ir, o caminho certo de chegar ao acesso. Tá. E o quarto seu? Você, Rodrigo... Edinho Bachola. E coitado do Bachola. Aqui do ali... Sub-20. Você imaginem. Os 3 medalhão. Rodrigo, Luiz Fernando e Edinho. Coitado do Bachola. A amizade ali é a mesma coisa com todos, né? Independente, igual eu falei, independente de onde tá. Mas você escolheu o maior quarto, né? Falaram que você é o cara do quarto do Maracanã. Nada. Eu morava na casa do Sub-20 quando eu cheguei. Aí teve uns problemas lá e eu vim pra cá. Aí foi... Eu caí no quarto dos caras. Vamos lá, Ghiseline. Ô, Luiz Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho como que tá a estrutura do Independente esse ano. E uma coisa, essa fase agora passou quartas de final. O acesso fica mais próximo, né? Se o Independente ficar entre os 2 primeiros. Agora tá na hora de uma hospedagem, porque agora tem jogos longe, Franca e tal. Queria que você falasse um pouquinho da estrutura que tá sendo dada, de alimentação, treinamento. O campo a gente sabe que não tá lá essas coisas, mas a estrutura. O PC, o Seixas, que corre atrás de tudo, até o Marinho, eles tentam dar o máximo pra gente. A gente não pode reclamar de nada. Igual viagem contra 15 de Jaú, contra Catanduva, sempre teve hospedagem. Então, em questão de estrutura e alimentação, a gente não pode reclamar que os caras dão o máximo. Mesmo com a condição financeira pouca, só que eles tentam dar o máximo pra gente. E pagamento em dia, né? Pagamento Fazia em dia. tempo que isso não acontecia no Independente. E agora a E eles premiação... se vangloriam disso. É por causa que o PC, ele corre atrás, né? Ele sabe, ele já foi jogador, então ele sabe como é que a gente precisa. E tem bichinho, né? A gente vê que a torcida tá se movimentando, faz uma vaquinha virtual aqui. Pra fazer até fizeram um churrasco pra gente esses dias também. Pô, que legal. Não vem o bicho, mas tem um churrasco, então... Aí é legal, pô. Os caras sempre tá nos apoiando. Aí, show de bola. E a premiação pela passagem de fase ficou retida, atrapalha muito, né? Que é um dinheirinho que podia... É um dinheirinho a mais, né? Que podia dar um bichinho aqui, uma estrutura melhor. Mas, se você tivesse que escolher o uniforme pra jogar do Independente, o branco ou preto e branco ou amarelo e preto? Preto e branco. Eu prefiro preto e branco. A gente jogou com eles 2 vezes só. Foi contra o São Carlense e na estreia só. É mesmo. Aquela camisa listrada preto e branco. É mais bonito. E é o número 1, né? É o uniforme 1 do Galo. Luiz Fernando, meu grande amigo. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra tê-lo aqui. Vou te ver andando de Jaguar. Você vai lembrar de mim ainda. Deus te abençoe. Continue jogando esse bolão. Cabeça no lugar. Foca. Você é novo, 22 anos, Luiz Fernando. 22. Você tem muita bola pela frente, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui na rádio. É um projeto pra gente mostrar, né? Nosso futebol, nossa história. E agradeço mais uma vez. Cara, pra onde você for, saiba que todos aqui vão torcer muito pra você, tá? Amém, obrigado. Muito, que você volte no Grêmio, que você vá pra um outro clube, que você arrebente, que bola você tem, cara, é tão difícil. Você brilha numa segunda divisão, que é a coisa mais difícil do planeta. Quem joga uma segunda divisão, joga na Champions League. Então, Deus abençoe você, cara. Obrigadão mesmo. Tamo junto, você é um puta parceiro, cara. Tamo junto.